Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo ao nosso canal com mais um resumo bíblico das lições bíblicas da Escola Dominical. Hoje nós estaremos tratando da lição de número 10, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. O título da nossa aula está relacionado à renovação cotidiana do homem interior. A leitura bíblica, ela está na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 11 ao verso de número 18. Na aula passada nós tratamos relacionado da visão bíblica do corpo, onde você, no nosso canal, você pode assistir essa aula, você que não assistiu. E hoje nós vamos estar dando continuidade, agora relacionado com o homem interior. Deus, quando cria o ser humano, Deus o constitui de corpo, alma e espírito. O corpo é a parte exterior do homem. Ele é corruptível, ele envelhece, ele deteriora. Porém, a alma e o espírito são imortais. Mas se não houver uma ação do Espírito Santo no homem interior, uma ação sobrenatural, nós vamos ver que não há uma progressão no sentido de uma transformação, um renovo, porque o homem sem Deus, o seu espírito, ele na verdade está morto, porque é o espírito que leva o homem que é uma comunhão com o Altíssimo. E na leitura bíblica, Paulo expressando a igreja que estava ali em Corinto, lá no capítulo 2, melhor, no capítulo 4, no verso 16, está escrito: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Então, com o passar dos anos, nós vamos ver que o exterior ele se corrompe. Então, Paulo está dizendo que ainda que ele se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, é possível que uma renovação espiritual na alma e no espírito do ser humano. Sabemos que essa renovação ela é produzida pela fé em Deus, pela crença na palavra, na comunhão com o Altíssimo e no trabalhar do Espírito Santo na vida ali do homem. Nós encontramos alguns personagens bíblicos que alcançaram essa renovação na sua alma e no seu espírito. Temos ali no caso de Caleb, quando eles saem ali do Egito, nós vamos ver que diante de um relatório sobre a terra prometida, Caleb e Josué demonstram que uma fé, uma confiança de que Deus daria aquela porção para os hebreus. Porém, havia uma grande quantidade de pessoas que eram incrédulas. E eles acabam perdendo a bênção, a oportunidade de receber ali a herança que Deus havia prometido.
Então, cerca de 40 anos eles vão peregrinar pelo deserto. E agora ele já estava com 85 anos. Olha só, 45 anos havia passado de quando ele saiu lá do Egito, rumo à terra prometida. E ele vai dizer lá em Josué, no capítulo de número 14, verso 11, ele diz: qual era a minha força antes? Ela ainda continua sendo agora, para guerrear, para possuir o que? A herança, a promessa que Deus havia feito a ele e a Josué, que dos 20 anos para cima herdariam ali a terra prometida. Então nós vamos ver que havia passado muitos anos e ele ainda continuava firme nessa confiança, nessa esperança de que ele herdaria aquela terra. Sabemos que ele se envelheceu, o seu corpo físico já não era mais o mesmo, porque tempos difíceis, dias difíceis ele havia atravessado. Todavia, lá em Neemias capítulo 8, verso 10, no final vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando ele fala que ele tem essa força para conquistar, ele não está falando do seu corpo físico, mas ele está falando do seu ânimo. Ele está falando da sua alma, do seu espírito, que confiava em Deus para conquistar e herdar aquilo que Deus havia prometido. É tão certo que nós vamos ver que, diante da guerra para conquistar Hebrom, ele não sai à luta, mas ele faz uma promessa de alguém que conquistasse aquele monte ali para ele. Ele daria o quê? Uma das suas filhas em casamento. E nós vamos ver que seu sobrinho, Otoniel, vai fazer essa façanha, derrotando ali os inimigos. Então 45 anos havia se passado. E ele manteve o quê? Esse renovo no seu interior, na sua alma, no seu espírito, crendo que nas promessas de Deus, crendo no Senhor. Então as adversidades externas que nós encontramos, ela incontestável. Porém, o corpo mortal está sujeito a essas adversidades, mas o salvo pode experimentar o que esse renovo, que é vindo da parte do Senhor. Então essa lição, ela trabalha dentro dessa visão, dessa temática, de que a renovação, ela pode ser alcançada por aqueles que temem a Deus. E o nosso comentador aqui, ele começa no primeiro texto, falando do sofrimento exterior ali de Paulo. Paulo, que era um perseguidor da igreja, era um assolador. Nós vamos ver que ele vai ter um encontro com o Senhor ali no caminho ali de Damasco. E ele vai passar de ser perseguidor para ser o que? Um pregador do Evangelho, levando as boas novas. E nós vamos ver que como uma pessoa se renova no seu interior, precisa demonstrar algumas atitudes. Paulo mostra de um homem cheio de ódio para uma pessoa que ama os outros. Mostra uma pessoa que se considerava dependente para ser totalmente Paulo mostra que ele era uma pessoa independente. Porém, quando tem encontro com o Senhor, nós vamos ver que ele passa a ser o que? Dependente do Senhor e do seu Espírito Santo. De um homem sanguinário passa a ser um homem manso. Então, diante das adversidades, é claro que a adversidade, todas as pessoas enfrentam a adversidade, mas ele passa agora além a ter adversidade por causa do Evangelho. Mas ele não se deixa abater.
Ele fala: sei viver em qualquer circunstância, ser a ter fome e a ter fartura, a ter dificuldade e a ter bonança. Então, em qualquer circunstância, Paulo, ele mantém o que? A sua fé em Cristo. Ele consegue experimentar o que? Esse renovo. Porque a sua esperança não estava firmada em coisas terrenas, mas sim em coisas espirituais, em coisas eternas. Então ele vai dizer: atribulados, mas não angustiados. Isso significa que exteriormente nós podemos estar sendo pressionados, só que nós não estamos esmagados. Por quê? Porque o nosso descanso, ele é em Deus. Paulo diz perplexo, mas não desanimado. Então ele faz um contraste entre o homem exterior, que fica confuso, fica desesperado, mas o homem interior, ele não desanima. Por quê? Porque ele sabe que Deus está no controle. Deus governa todas as coisas. Ele diz perseguidos na parte exterior, mas não desamparado, porque Deus não nos abandona. Nós temos o quê? Um que nos consola. O Consolador está conosco. Ele diz abatidos, mas não destruídos. Então, mesmo que nós passamos por sofrimentos nessa vida, nós temos uma esperança em uma vida eterna. Assim como Cristo teve o êxito ali sobre a morte, ressuscitando e nos garantindo a esperança de uma vida eterna, essa é a nossa esperança. Então precisamos o quê? De um renovo interior. E esse renovo, ele é experimentado por uma vida de oração, tendo comunhão com Deus, desfrutando o quê? Da sua paz, da sua presença, levando uma vida o quê? Separada o quê? Do pecado, levando uma vida o quê? De devoção, de meditação na palavra. Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Então a palavra de Deus, ela é nos dada como alimento, para alimentar a nossa alma, para que não venhamos ser abatidos diante das batalhas do dia a dia, diante das perseguições que nós enfrentamos na nossa vida. Então essa ação do Espírito Santo é que nos ajuda a não desfalecer diante das dificuldades. O eterno peso de glória. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então Paulo, ele faz o que? Uma comparação entre a glória eterna e os prazeres efêmeros, a glória momentânea, porque a vida aqui, ela é passageira. Então a tribulação, ela é passageira, mas a eternidade é um peso de glória enorme, porque aqueles que forem fiéis herdarão o que? As mansões eternas. Então, portanto, nós devemos ser sábios diante da nossa peregrinação, fugindo da murmuração e colocando a nossa confiança em Deus, porque nele está o que? A nossa vitória. Então o cristão, ele é focado a manter o que? A sua visão em Cristo, nas coisas que são de cima, constatando as coisas visíveis com as invisíveis, porque as coisas visíveis são temporais, são passageiras, mas as coisas invisíveis são eternas, são imutáveis, é para aqueles que temem a Deus. Então o cristão deve viver nessa perspectiva. Por quê? Os desafios de hoje nos leva a uma cultura secularista ou secularizada,
aonde é focada em coisas materiais, é focada em prazeres efêmeros que são passageiros, e não em coisas que são eternas. Então algumas pessoas se desesperam, não conseguem o quê? Uma renovação interior, porque a sua perspectiva é apenas materialista. Mas nós possamos colocar o quê? Os nossos olhos em Deus. Nós vemos Abacuque, ele dentro dessa perspectiva materialista, nós vamos ver que ele está desiludido, ele está assustado, ele está ali perplexo, confuso com as tribulações, com os acontecimentos dos seus dias. Mas no momento que ele começa a buscar a Deus, a entrar no diálogo com Deus, nós vamos ver que ele vai fazer aquela oração. Senhor, ouvi a tua voz, o quê? A tua palavra, e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos. E nós vamos ver que quando ele tem essa comunhão com Deus, ele experimenta o quê? Essa confiança, essa fé no Altíssimo diante das calamidades que ele está enfrentando. Nós vamos ver que lá na frente ele é renovado, porque ele vai apresentar a Deus o que? O seu louvor, e ele vai trazer o que? Ali uma expressão muito prazerosa para a sua alma, para o seu espírito, porque ele vai dizer dessa maneira: ainda que a figueira não floresça. Olha só, a situação que ele está vivendo é uma situação em que não há alegria, não há flores, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Olha só o quadro que ele está vivendo. Mas a sua esperança, o seu espírito é renovado. Ele vai dizer lá no versículo 18 do capítulo 3. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força. Olha que coisa linda. Ele, de uma situação de desespero, numa situação de medo, de pavor, ele encontra a restauração na comunhão com Deus, ouvindo a sua palavra, e ele passa a ser uma pessoa renovada. E temos também o relativismo de hoje em dia, que é uma desconstrução da fé. Então não há como renovar o que? A nossa mente, o nosso espírito, se não for pela uma ação do Espírito Santo e pela palavra do Senhor. Por isso que nós temos o quê? Que nos revestir de toda a armadura de Deus para lutarmos contra as hostes malignas do inferno. O mundo jaz no maligno. E Satanás, ele é o Deus desse século. E para sermos renovados, para sermos vitoriosos, nós precisamos nos investir o quê? De toda a armadura. Ter a nossa mente em Cristo. Ter o que? A palavra como a nossa espada. A fé como o nosso escudo. E a justiça como a nossa coraça. E andando nas boas novas que Cristo deixou para que nós venhamos andar e também anunciar a outras pessoas, para que venhamos experimentar o que? Esse renovo diário. Então assim, o sofrimento desse tempo não há de comparar com a glória eterna que está revelada para aqueles que temem e amam a Deus. Mesmo que haja esse ataque para desconstruir o que? A nossa fé, para nos abater, se nós mantivermos o que? A nossa comunhão com Deus,
nós sabemos que nós não vamos desfalecer, mas sim sermos renovados por meio do poder do Espírito Santo. Então, que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo.